Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe o nosso dia. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Glória a Jesus. Glória a Jesus por mais um dia. Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora chegando, falar com o Senhor. Chama a presença de Deus aí aonde você está. Nós estamos iniciando mais uma semana e que essa semana ela seja cheia da graça de Deus, cheia da presença do Pai, sabe? Eu oro para que você encontre mesmo o seu lugar no Senhor, que você possa fazer aquilo que Ele espera de você, que você acerte, sabe, nas suas escolhas durante essa semana. Vou falar para vocês uma coisa. Um dos motivos por eu acordar todas as manhãs e vir aqui ler palavra, ler Bíblia com vocês, é porque eu acredito que a palavra ela transforma e que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Um dia que a gente deixa de alimentar, a gente já começa a se perder e ter aquela confusão e com pouco você vê, você já está longe, distante do Pai. Então não deixa, sabe? Não deixa de ler Bíblia, não deixa de buscar o Senhor, porque é isso que nos mantém firmes. É isso que vai fazer a gente permanecer independente da circunstância ou da situação. Sexta-feira eu não apareci, né? Final de semana não tem devocional, mas eu quero motivar e incentivar vocês a permanecerem lendo Bíblia, lendo a palavra. Não é porque eu não apareço aqui, né, no Instagram, que vocês vão deixar de fazer o seu devocional. Meu intuito é aproximar vocês do Pai, mas vocês também precisam desenvolver a sua vida com o Senhor. Eu fiquei feliz, né? A Robertinha me mandou no final de semana que ela estava fazendo o devocional dela, então isso alegra muito meu coração, viu, Robertinha? Saber que você permanece na palavra mesmo os dias que eu não apareço. Então é isso. Espero que vocês tenham lido Bíblia. Se tiver alguém com uma palavra queimando no coração, compartilha aí com a gente. Qual que é a palavra que está queimando no seu coração? Toda vez que a gente permanece na palavra, nós temos ali uma palavra queimando no nosso coração, nós vamos aprofundando as nossas raízes em Cristo. Gente, e quando tudo está bem, não é aí que você vai saber onde você está firmado, não. Nós aprendemos e realçamos o lugar onde nós estamos firmados quando a gente passa por tribulação, quando a gente passa por momentos que a gente não queria passar. É nessas horas que vai revelar aonde o nosso coração está. Hoje eu estou lendo Bíblia, né? Hoje eu estou fazendo devocional e tenho aqui criado a minha rotina, a minha vida com Deus. Aparentemente, eu estou com a minha vida firmada no Senhor. Eu tenho palavra no coração, eu tenho as coisas aqui queimando dentro de mim, mas é só no momento da tribulação, da dificuldade, da dor, de uma doença, é que vai revelar onde que o meu coração está. Né? Porque quando tá tudo bem, eu tenho comida, eu tenho casa, minha família tá bem, a minha saúde tá boa, é muito fácil às vezes a gente glorificar o Senhor quando tudo tá indo muito bem, né? Mas nós aprendemos a olhar onde o nosso coração ele está alicerçado, firmado, quando nós passamos por tribulação. Então eu quero te ensinar a construir a sua casa sobre a rocha, tá? Porque na hora que o vento forte ele passar, ele não vai abalar a sua casa. Então não firme a sua casa na areia. A construção na areia ela é até mais rápida, né? Você constrói mais rápido. Só que aparentemente a casa vai ter o mesmo formato. A diferença vai ser o lugar onde ela se firmou, tá? Então firma a sua casa sobre a rocha. E a rocha ela é Cristo. Bom dia para você que está entrando agora. Nós vamos para o nosso momento devocional. Antes eu quero orar com vocês. Quero começar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem movido e feito no nosso meio, né? Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Bom dia, Senhor. Nesta manhã eu quero te agradecer. Obrigado, Papai, por mais um dia que o Senhor já fez. Obrigado por mais um dia que o Senhor escolheu manifestar através de nós.
Sabemos que nós somos escaladas para o dia de hoje, Pai, escalados também para o dia de hoje. Então, usa-nos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Manifesta em nós, Deus, a Tua vontade. Nesta manhã nós começamos pedindo perdão ao Senhor. Perdão pelos nossos pecados, arrependendo, Pai, daquilo que nós fizemos que ofendeu a Tua santidade, Papai. Nos perdoa em nome de Jesus. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Meu Deus, purifica a nossa fala, que todo o nosso ser, ele possa manifestar Cristo, mas ele precisa estar santificado, Pai. Então, nos ensina a purificar todos os dias, a lavar as nossas vestes todos os dias, Papai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir para que o Senhor fique à vontade. Faça o teu querer, Espírito Santo, manifesta a tua vontade. Aqui estão os teus filhos, Pai amado, e como nós cremos que o Senhor fala por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, eu me diminuo para que o Senhor cresça nesse lugar. Fale aquilo que está aí, meu Deus, já no seu cronograma, que vidas possam ser edificadas, transformadas, em nome de Jesus. Quando há transformação, Pai, nunca mais a gente volta ao estado inicial. Quando nós falamos de mudança, é arredar ou trocar de lugar, mas transformação é mudar também o estado físico, Pai. Assim como se a gente pegar várias laranjas e espremer e fazer um suco de laranja, essa é a transformação da laranja. Ela virou suco, nunca mais ela vai ser laranja. E eu acredito que a sua palavra ela tem esse poder transformador. Uma vez que o Senhor nos transforma, nunca mais nós voltamos ao estado inicial. Então, Pai, vem, fique à vontade, acalma a nossa alma, acalma o nosso coração, que nós possamos neste momento desfrutar da Tua palavra e que ela possa ministrar o nosso coração e nos dar suporte para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, que o Senhor possa mesmo nos guardar, que o Senhor possa mesmo nos livrar de toda investida das trevas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deixa eu ver, teve uma irmãzinha, acho que foi a Renata, que falou que Provérbios é o que está queimando no coração dela, né, Renata? Provérbios 3:5. Deixa eu ver o que fala. Não tá, é fresco e não é na minha mente. Gente, Provérbios é um livro que eu leio todos os dias. Todos os dias. Ensina a criança? Não sei. Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa de seu próprio entendimento. Amém. Que lindo, né? É o entregar sem pegar de volta, né? É a gente entregar e crendo que o Senhor está movendo. Confia ao Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. É entender, né, que nós, por conta própria, nós não sabemos fazer boas escolhas, mas uma vez que nós confiamos em Deus, a gente pode ter a certeza que Ele traçará para nós o melhor caminho, em nome de Jesus. Capítulo 28, eu mandei no grupo e depois vocês podem ir lá rever, ou se você tiver a opção de abrir o WhatsApp no computador ou em algum outro eletrônico para você ver as imagens no computador e tá na live ao mesmo tempo, seria bom. Mas eu mandei lá tudo que a gente já viu até agora. Nós falamos sobre Deus, né? Pedir para que Moisés construísse o tabernáculo. Aqui a gente ainda está nas instruções, não começou a construção, mas Moisés começa a instruir, Deus começa a instruir Moisés acerca de tudo que ele queria que fizesse ali naquele tabernáculo, que seria o lugar da habitação. Eu disse que Deus estava reconstruindo ali um lugar onde a presença dele habitaria. Falei sobre remeter e dar referências do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden era o lugar onde Deus ele manifestava e ele habitava no meio do homem. Aí isso foi perdido com o pecado, porém quando chega lá na saída do povo do Egito para uma terra prometida, Deus vai falar com Moisés: Moisés, eu quero que o meu povo habite em um lugar e esse lugar é onde eu vou escolher manifestar no meio do meu povo. Aí ele vai falar: faça então um tabernáculo. E aí eu coloquei lá a fotinha para vocês verem sobre o que continha naquele tabernáculo. O tabernáculo ele era composto pela Arca da Aliança, pela mesa da preposição,
é o lugar onde tinha pão, né, alimento, candelabro, aquilo que mantinha a luz. Tinha também o altar do holocausto, era onde o sacrifício era feito. Tinha a bacia de bronze, onde lavava a mão depois do sacrifício dos animais. E é isso. Aí vai ter as cortinas, nós falamos na última live acerca das cortinas, por que tinha aquela cobertura linda, né? As madeiras que tinha em volta do tabernáculo, que cercava aquele lugar. Dei significado, né? Falei do significado de cada uma dessas coisas. Se você perdeu essa live do capítulo 27, 26, tem salvo no YouTube ou no Instagram. Dei essa instrução como um todo e depois a gente falou. Entramos agora no sacerdote, que vai ser a pessoa que vai fazer toda essa movimentação dentro do tabernáculo. Gente, o povo pecava. E o fato do povo pecar, Deus falou assim, isso está errado, se vocês pecar, vocês vão morrer. Todavia, aquele que pecar, ele vai ter agora um caminho de conserto. Então, o tabernáculo, né, a tenda do encontro, o lugar santo, o santo do santo, era onde havia uma movimentação do sacerdote para que houvesse expiação do pecado. Então é um lugar onde Deus escolheu habitar e era um lugar onde o povo poderia se redimir com Deus. Pecou, tinha que morrer. Mas aí, para não morrer, a pessoa oferecia um animal dentre a lista que Deus ordenava para fazer remissão do seu pecado. Era assim que aquele povo se remia, né? Se consertava com Deus naquela época. Hoje nós não fazemos mais sacrifício de animais. Não é mais necessário oferecer esse tipo de sacrifício no tabernáculo, né? No lugar santo lá, porque Jesus hoje ele já morreu por nós. O sangue de Jesus, ele já foi derramado, o maior sacrifício já foi feito e agora tudo que nós precisamos é arrependermos de nossos pecados, aceitar Jesus como nosso Senhor, como Salvador da nossa vida, e o sangue dele nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, de toda natureza pecaminosa. Então hoje não existe mais. Porém, nós estamos estudando a história da Bíblia, né? Estudando tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. E uma das coisas que aconteceu foi, o meu povo pecou, eu quero fazer agora um povo escolhido, Israel, né? O povo de Israel é um povo escolhido por Deus e esse povo vai viver de uma maneira separada. E Deus está falando, eu vou mostrar para o mundo como eu quero que vocês vivam. Então, vai descrever toda essa ilustração do tabernáculo, do que continha dentro, de como é que vai ser esse sacrifício agora. Capítulo 28, vamos falar sobre, do 28 até o 30, nós vamos trazer as vestes sacerdotais, a consagração do sacerdote, tudo que, como ele deveria fazer o sacrifício, é isso que nós vamos ver nesses 3 capítulos. Começando então sobre a roupa sacerdotal. Lá no nosso grupo eu mandei a imagem lá do sacerdote. Versículo 1. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccione para Arão roupas que consagrarão como sacerdote para o meu serviço. Essas roupas que devem confeccionar, essas são as roupas que ele deve confeccionar. Um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer roupas sagradas para seu irmão Arão, para os filhos dele se vestirem quando me servirem como sacerdote. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e tecido azul, roxo e vermelho. Primeiro parágrafo vai falar de Deus dizendo para Moisés, Arão e os seus filhos, eles vão ser separados para um serviço. E eu quero que a vestimenta deles seja diferente. Além dele falar que é uma roupa sagrada, né? É uma roupa santificada para tal serviço,
era uma roupa que carregava também beleza e o que fazia diferenciação dele e dos outros. Gente, como é que a gente identifica alguém num serviço, né? Como que você identifica alguém que trabalha em uma determinada loja? É pelo uniforme, a roupa que ela vai estar usando. Então, os sacerdotes, eles tinham essa diferenciação, a sua roupa seria diferente. Se alguém virar para você e falar assim, pare, né? Não prossiga. Se aquela pessoa não estiver identificada, não tiver com alguma identificação, você não vai parar, talvez. Mas quando você vê, talvez, policiais na estrada, guardas municipais, e eles dizem para você, pare, você vai parar. Então, o uniforme, ele traz uma identificação do serviço que aquela pessoa vai estar fazendo. Os sacerdotes, eles carregavam essa roupa com beleza, com santidade e tinha significado específico para a função que eles estavam fazendo. Os sacerdotes, eles vêm da tribo de Levi. Hoje as pessoas falam, fulano de tal é levita, fulano de tal é levita. Gente, levita vem de uma tribo específica e essa tribo, elas faziam o serviço ao Senhor. Não é só a pessoa que canta que é levita. Hoje não se trata mais de levita, né? Porque o levita, ele tinha que ser consagrado, ele tinha que ser da tribo de Levi. Então não é levita aquela pessoa que está cantando. Quando você pergunta assim, o que você faz na igreja? A pessoa fala assim, eu sou levita. É uma maneira errada, porque levita é aquele que é consagrado. Levita é aquele que vem da tribo de Levi. Para ser levita, tem que vir da tribo de Levi. E eles não só cantavam. A tribo de Levi, ela servia ao Senhor com várias coisas. Inclusive, pegava bastante no pesado. A tribo de Levi, ela era uma tribo separada para todos os serviços oficiais a Deus. Então, tinha também os sacerdotes que ofereciam sacrifício. Quando vai fazer essa movimentação de desmontar a arca, montar a arca, montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, eram os levitas também que faziam. Eram os levitas que recolhiam o dízimo, eram eles que faziam a distribuição, né, ou manuseava o dinheiro que entrava de dízimo, de oferta. Tudo isso era o levita. E Arão, ele vem dessa linhagem da tribo de Levi. E aí Deus está falando assim, você vai separar para mim Arão e os seus filhos, que eles serão os meus sacerdotes. E o sacerdote, ele não era eleito, ele não era alguém que escolhia por sorte, não. O sacerdote, ele carregava a linhagem sacerdotal. Então começou com Arão e seus filhos, e todos abaixo dele da linhagem seria sacerdote, consagrado sacerdote. Uma das coisas que me chama a atenção é o versículo 3. Se você gosta de marcar sua Bíblia, marca o versículo 3 do capítulo 28. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria a fim de confeccionar as roupas de Arão. Aqui eu coloco e deixo uma frase bem pontual para os nossos dias. Tem gente que fala assim, não sei fazer nada. O que eu vou fazer para Deus porque eu não tenho habilidade, eu não tenho dom? Mas a gente vê aqui que o Senhor, ele entrega habilidades, dons, talentos para cada pessoa, diante daquilo que ele quer que aquela pessoa faça. Ele diz, Moisés, separe para mim os artesãos, né? Habilidosos, aqueles que eu enchi com espírito de sabedoria. Então, se você está nessa linha de achar que Deus não colocou habilidade em você, não colocou dom, para com isso, porque o Senhor, ele não é ruim, o Senhor, ele não é mau a ponto de colocar habilidades dentro de um e não colocar dentro de outros. O que pode estar acontecendo é que você está olhando à sua volta e todo mundo é bom em um determinado aspecto e você não é bom naquilo que as pessoas estão fazendo. Mas não quer dizer que você não é bom, que Deus não colocou uma habilidade dentro de você. Você tem dom. Explora aí aquilo que você gosta de fazer. Talvez você goste de leitura, talvez você goste de pintar, você gosta de artes, você gosta de música, você gosta de falar, você gosta de ouvir.
Sabe, cada um vai ter uma habilidade e um dom que o Senhor colocou para operar um propósito. Eu desde pequenininha, eu sou faladeira, eu gosto de falar, eu sabia entrar e sair em qualquer lugar, eu fazia amizade na fila dos lugares, eu sempre cheguei na escola e eu era muito aparecida, eu gostava das atividades, de ser aquela que ajudava a professora. A vida toda eu fui muito conversada, então falar para mim é um dom. E eu achava que não. Até meus 28 anos, eu achava que todo mundo conversava com facilidade. E eu achava que todo mundo sabia fazer amizades com facilidade. Na minha cabeça não era um dom. Na minha cabeça era, o que eu tenho demais? Eu não tenho nada demais. Mas aí eu fui descobrindo que não é todo mundo que consegue falar tudo que pensa. Não é todo mundo que consegue ser conversada. E aí eu descobri que era um dom. E se é um dom falar, com toda certeza o Senhor... Ei, Joyce, bom dia. Deus te abençoe, minha irmã. Então eu descobri que era um dom que o Senhor tinha depositado dentro de mim e que eu iria usar esse dom em favor do reino. E por que não falar da palavra? Por que não falar da melhor parte? Entende? Talvez você é um bom ouvinte. Eu tenho dificuldade de ouvir. Porque como eu sou faladeira, eu gosto de falar junto com a pessoa. Hoje eu já melhorei muito, mas no passado a pessoa começava a me contar um caso, eu continuava terminando a frase para ela, sabe? A pessoa falava assim, então, eu fiz uma viagem pra praia, pro parque, a pessoa não conseguia terminar. Cacau é uma ótima ouvinte, de fato, amiga. Você é uma ótima ouvinte, você é muito observadora. Então, isso também tem um propósito do Senhor. Talvez você ama a leitura, destrincha a palavra. Talvez você é bom em ensinar. Então, cada um vai estar no seu departamento. E quando eu olho para a palavra, e a palavra diz que Deus encheu de sabedoria alguém para confeccionar roupa. Então, ser costureira é um dom. Saber costurar é um dom, gente. Saber fazer recortes de roupa é um dom. E aí a pessoa olha e fala assim com desdém, mas eu sou só uma costureira. Não, se você é uma costureira, você teve habilidades, Deus te encheu de sabedoria para isso. Porque não pensa que é todo mundo que sabe costurar, que não é. Às vezes você é uma cozinheira ou cozinheiro de mão cheia. Não pensa que é todo mundo que sabe cozinhar, porque não é. Hoje eu vou falar com vocês uma coisa. A minha comida é uma delícia, mas é uma bagunça visualmente. Eu não tenho coragem de chamar os outros aqui em casa para comer e falar assim, vou fazer um prato para você. Porque os meus pratos, eles sempre ficam feios, mas fica gostoso. Então é para mim, só para mim comer. O que a Cacau faz fica bonito e gostoso, mas os meus pratos, tadinho deles. Não sou boa na cozinha. Não sou. Eu sei fazer macarrão, sei fazer arroz temperado, os cafés da manhã saem bom e bolo. Eu sei fazer isso. Mas, gente, não sou muito habilidosa na cozinha. Então, olha que gracinha. Amo cozinhar, eu amo costurar. Olha o que as pessoas estão falando aí. Eu faço amigurumi. Deus me deu essa agilidade, habilidade, né? Olha pra você ver. Cada um vai ter um dom específico. O problema acontece quando aquela pessoa que foi lotada de sabedoria e habilidosa para fazer a roupa e ela quer ser o construtor de casa. Não vai ser. Ela quer ser o pedreiro, sabe? Ela quer ser a pessoa que vai montar o tabernáculo. Aí tem um problema muito grande. Quando nós olhamos para a vida do nosso irmão, talvez você aí que é muito tímido, tem dificuldade para falar, fica me ouvindo toda manhã e fala assim, nossa, eu queria ser como a Raira, eu acho que eu vou abrir meu Instagram e vou fazer uma live também. Aí você abre o seu Instagram, faz uma live, não tem muito sucesso porque você se embolou com as palavras, mas talvez o seu dom era outro, você estava me copiando, entende? Então busque aquilo que o Senhor ele depositou dentro do seu coração, dentro da sua vida e faça com excelência. Eu faço roupas de vestir e roupa de mesa. Gracinha, glória. Deus te abençoe. Amo limpar casa e fazer meu trabalho artesanal, mas cozinha faço mais. Não estou organizada. Eu amo cozinhar, ouvir e conversar. Olha que gracinha, estou conhecendo vocês. Vou marcar um almoço para você e as meninas da minha casa. Em março, tá, Raio? Pode marcar. Te mostrar minhas habilidades. Que delícia! Março, gente, março é um marco na minha vida. Março eu volto a comer arroz.
mas só depois do dia 16. Nossa, 1 ano sem comer arroz, gente. Tô vencendo. Glória a Deus. Eu amo falar. Você gosta de falar, Ju? Então, Ju, tem que ser isso aí, ó. Usa isso pro reino e fala da palavra e anuncia o reino, e é isso aí. Vamos continuar. Tá vendo que em todo tempo, cada coisa, gente, a palavra ela fala tanto com a gente? Às vezes você passaria por isso aqui e não ia pensar dessa forma, mas Deus instruiu cada artesão. É o Senhor que entrega os dons. Versículo 6. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Quando eu fui buscar o significado, né, desse linho fino sacerdotal, né, o linho fino branco, ele significa santidade, significa pureza. Então aqui Deus vai colocar como vai ser as vestes sacerdotais, porém cada ponto, cada linha, cada cor, cada pedra, tudo vai ter um significado. E ele está falando assim, vai ser um colete sacerdotal de linho fino, vai ser tecido de tal forma, vai ter fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças, únicas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais. Linho finamente tecido, bordado com fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grava em 2 pedras de ônix o nome das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras, da mesma forma que o ourive grava um selo. Em seguida, encrave em suportes de filagramas de ouro. Prenda as ombreiras no colete sacerdotal como recordação que Arão representa os israelitas. Então, a primeira coisa que a gente entende que a roupa do sacerdote vai representar é que, além de santidade, ela representa os israelitas, né? Arão levará esses nomes sobre seus ombros como lembrança. Então tinha 2 pedras de ônix gravadas, 6 nomes de um lado, 6 nomes de outro na estola sacerdotal, que representava o povo de Israel. Ele levará esses nomes sobre os seus ombros como lembrança contínua, sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suporte para as pedras com filagramas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda os suportes de filagrama nas ombreiras do colete. Versículo 15. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral das decisões. Confeccione de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado de 22 centímetros e meio de lado e fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filagramas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel. O nome da tribo corresponderá e será gravado na pedra como selo. Você que gosta de grifar, grifa o versículo 21. Ele está dizendo que, até então ele vai tem uma túnica por baixo e vai vir um colete. Em cima desse colete vai ter um quadrado que vai ter pedras preciosas. Essas pedras, cada uma delas
vai ser 4 fileiras com 3 pedras, e cada fileira vai conter o nome gravado de um dos filhos de Israel. Então, quem que é Israel? Jacó. Lembra? Jacó teve 12 filhos, e esses 12 nomes será gravado na estola sacerdotal. O que significa que Deus está dizendo: o povo de Israel para mim é uma preciosidade, é como pedra preciosa. E se nós estamos falando de representatividade, se é uma forma simbólica de trazer ilustração, eu quero que cada um desse povo represente para mim uma pedra preciosa. E mais uma vez isso traz lembrança do Jardim do Éden, lugar onde Deus habitava, que era composto com várias pedras preciosas, né? E ele vai falar o seguinte: para prender o peitoral do colete sacerdotal, faça corrente de fios trançados de ouro. Faça também 2 argolas de ouro, aprenda nos cantos superiores do peitoral, amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes, as filagramas de ouro, sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda nas bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda na parte da frente do colete, abaixo das ombreiras. E logo acima, no nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Depois prenda as argolas inferiores no peitoral, as argolas do colete dos cordões azul, para o peitoral que fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das 12 tribos de Israel sobre o seu coração, no peitoral, para a decisão, quando entrar no lugar santo. Ele está representando aquele povo, e ele vai entrar, toda vez que ele entrar no lugar santo para fazer expiação pelos pecados, ele vai levar consigo simbolicamente as 12 tribos com ele. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante de Deus. Outra função do sacerdote: representar o povo. Dentro do peitoral para decisões, coloque Urim e Tumim, para que Arão os leve sobre o seu coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o seu coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Ele está falando aqui agora de Urim e Tumim. Urim e Tumim, não se sabe o formato certo de como era, mas eles acreditavam que eram 2 pedras que colocavam nas laterais. Aqui tinha tipo um quadrado com as 12 pedras, e no lado de cada uma tinha as 2 pedras, que era Urim e Tumim, que era usada para tomar decisão. A Bíblia ela não aprova você procurar adivinhações, querer saber acerca do futuro, nada disso. Mas o Urim e Tumim, diante de uma decisão, ele servia para ajuda na resposta. É como se fosse cara e coroa, sabe? Já brincaram de cara e coroa? Joga moeda. Se é cara, se é coroa, pois é. É como se fosse cara ou coroa. Toda vez que eles estavam diante de uma decisão, eles usavam Urim e Tumim, 2 pedras, para dizer o que Deus queria que fizesse diante de uma situação. Por exemplo, quando Moisés ele desaparece, antes de entrar na Terra Prometida, eles querem levantar Josué. Embora eles já soubessem que Josué seria o sucessor de Moisés, eles jogam Urim e Tumim para saber se Josué era de fato o sucessor de Moisés. É como se fosse assim, se desse cara, as 2 caras para cima, Deus queria algo. Se fosse uma cara para baixo, uma cara para cima, eles ficavam indecisos. E se fosse as 2 caras para baixo, é porque Deus não queria. Entende? Pegou a visão? Coloquei aqui uma anotação, é que o sacerdote ele estava representando o povo diante de Deus. E essas decisões, Deus escolheu pela graça o seu povo como uma pedra preciosa para si. Ele escolheu para si aquele povo como pedra preciosa.
Então, essa está sendo aí a roupagem do sacerdote. Ele tem uma túnica, ele tem um colete, ele tem as ombreiras, que vai carregar 2 pedras preciosas com o nome. Aqui, em cima do colete, tem uma estola, como é que fala? Um quadrado com as pedras preciosas. E agora no versículo 31, vai falar o seguinte: de uma só peça de tecido azul, confeccione um manto que é usado como um colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura pela gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenda a borda dos mantos com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Gente, esse manto ele vai ser tocado toda vez que Arão ele entra diante da presença de Deus. E também era um sinal para eles identificarem se o sacerdote morreu. Porque se o sacerdote entra de qualquer maneira diante de Deus, pode ser que o sino até toque, mas se o sino para de tocar, significa que o sacerdote ele morreu e ali ele seria puxado com uma corda, porque ninguém podia entrar no lugar santo para retirar o corpo. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela com o selo as palavras: Santo para o Senhor. Prenda a tiara com um cordão azul, a parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa para que tome para si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem as suas ofertas sagradas. Terá de ser usada sempre na testa para que o Senhor aceite o seu povo. Grifa o versículo 36 até o 38 todo. Eu amo falar desse versículo, essa tiara que o sacerdote ele usava. Ele tem toda a especificação da roupa e ele carregava ali um turbante. E em cima desse turbante havia uma tiara fixada de ouro, e essa tiara estava escrito Santo para o Senhor. O sacerdote, ele carregava essa mensagem sobre ele. Ele era santo, ele era separado para uma obra que o Senhor ele iria fazer. Gente, e hoje, olhando para a nossa vida, nós somos os sacerdotes. Jesus, ele foi o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote perfeito e nós somos sacerdotes do Pai, né? E os sacerdotes agora, eles têm que carregar essa tiara de forma simbólica, né? De forma ilustrativa na nossa vida. Somos santos, somos separados para o Senhor, diante da obra que ele colocou diante de nós, sabe? Separados para o Senhor. A palavra, quando a gente fala sobre santidade, a palavra santidade, ela não pode ser mais falada dentro da igreja, porque as pessoas elas querem viver de uma forma onde eu faço o que eu quero, onde eu uso o que eu quero. Olha, eu não quero ofender ninguém aqui, mas há 2 semanas atrás eu vi uma pessoa entrando na igreja, na nossa igreja onde eu congrego, com uma blusa que parecia ser um top. Ela estava com uma calça, com a barriga esse tanto assim de fora. Era uma blusinha, uma mini blusa apertadinha assim. E eu fiquei assim, Deus, não tem mais respeito, não tem mais temor. Eu não quero ser religiosa. A palavra legalista, ontem eu estava falando e escutando sobre essa palavra. A palavra legalista, ela é usada por pessoas religiosas que querem impor sobre pessoas padrão, ritos que ela mesma não quer cumprir. A última vez que a palavra legalista foi usada na Bíblia, remetia aos fariseus. Pessoas que sabiam muito acerca de Deus, mas eles não praticavam. Então, longe de mim querer ser legalista. Aquela pessoa que vai imputar algo sobre a vida de alguém. Mas a gente precisa ter temor. Eu falo que não é só na casa de Deus, não é porque era na igreja. Mas eu aprendi que na igreja você vai de uma forma mais comportada possível. Eu não gosto da tese de que na igreja você usa roupa longa e fora da igreja você usa o que você quiser. Porque tem gente que na igreja usa vestido tampando o joelho, não usa decote, mas vai para um casamento
coloca um decote até no umbigo, usa uma mini saia e acha que tá tudo bem porque não tá na igreja. Isso é religião. Mas dentro da igreja tem que ter reverência. Na presença de Deus tem que ter reverência. Para mim não se usa cropped nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Esse é um assunto muito polêmico. Teve um dia que eu fiz um comentário num post do Gospelmente e falei assim, a postagem deles era: diga uma verdade que ninguém, diga uma verdade que ninguém gosta de ouvir. E aí eu coloquei: crente não usa cropped. Gente, eu acordei com o meu Instagram bombando, mais de 400 curtidas, 50 comentários na foto, e gente falando, arrasou, grande verdade, não adianta de nada tampar o corpo e não tampar o coração, e não purificar o coração, nós temos que purificar o interno e não o externo, sabe? E vários comentários, porque é um assunto polêmico, mas para mim, a vestimenta, ela faz parte da santificação. O seu corpo não foi feito para ficar à mostra, tanto na cultura anterior quanto na cultura atual, sabe? O homem, quando ele olha para um decote, ele sente desejo, ele é atraído por aquilo que ele está vendo. Se um homem vê mesmo uma bunda de fora, ele vai ser atraído por aquilo que ele está vendo. Homens são carnais, a mulher é emocional. Da mesma forma que a mulher cai numa ladainha, numa conversa de um homem que está falando um monte de asneira para ela, o homem, ele também cai nessa sensualidade da mulher. Então, se você é uma mulher, não é só decote e roupa curta que vai mostrar o seu popô, não. É também roupa muito justa, sabe, aqueles vestidos tubinho. Gente, pra mim isso aí não existe, sabe? Ela tá usando um tubinho, o tubinho tá ali parecendo aquela que vestiu a vácuo, né? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra deixou claro que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós somos salvos hoje pela graça, de fato somos salvos pela graça, mas nós precisamos avaliar a nossa posição como cristão. Nós precisamos avaliar a maneira como nós temos falado. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu vou falar 50 mil palavrão. Porque essas pessoas que estão defendendo que usar cropped não define você ir ou não para o céu, é a mesma linha de que falar palavrão não tem problema. Então, a mesma pessoa que está defendendo usar roupa curta, é a mesma linha que defende que falar palavrão não tem problema, que beber não tem problema, sabe? E que não tem nada a ver. Gente, eu quero ensinar para vocês, se você tem um respeito pela minha vida, e se você recebe de mim, eu não falo para quem chegou aqui pela primeira vez, não me conhece, não caminha comigo e tudo mais. Não é para você que eu vou falar, mas você que caminha comigo e ainda tem esse costume de falar palavrão, costume de usar roupa curta, de usar decote, usar cropped, homem que fica aí postando fotos sem camisa no WhatsApp, no Instagram. Não faz isso não. Sabe, tenha respeito com o seu corpo, toma cuidado com a forma como você se expõe. Lembra que você é um representante do reino. Imagina se o príncipe William, o príncipe Harry, a rainha Elizabeth enquanto ela era viva, o rei Charles, a princesa Anne. Imagina se eles saíssem com um shortinho curtinho e um cropped na rua lá na Inglaterra, quando eles estivessem passeando pela rua lá, ou fazendo uma representação do país em um outro lugar, num evento importante. Imagina a rainha Elizabeth usando um tubinho, mostrando as coxas, com um decotão, com os peitos para fora. Sabe, seria legal a rainha ser vista dessa forma? Fala pra mim, pensa, vocês conseguem imaginar a rainha Elizabeth de cropped? A rainha Elizabeth usando um short decotado, mostrando a bunda? Conseguem imaginar? Eu não consigo. Porque a realeza carrega um padrão. A realeza, ela não expõe o seu corpo porque é vulgar. A realeza, ela tem um modo e um estilo de viver. E é isso que a igreja precisa entender, que nós fazemos parte da realeza, que nós representamos o céu, que nós representamos, sabe, uma linhagem real, e nós devemos nos vestir como tal.
Aí o povo quer falar assim, não, o pastor e a pastora que não pode, eu posso. Qual que é a diferença do pastor e da pastora para você? É vocês mesmos que fazem essa diferenciação. Porque não tem diferenciação de pastor e de uma ovelha. O pastor não é mais santo que a ovelha dele. Sabe, o líder ali, ele não está mais santo que o outro. Nós precisamos, sabe, manter esse padrão de santidade. Ela começa no coração, a santidade começa no coração. De fato, acontece que muita gente vai se vestir, vai tampar o joelho, vai tampar, colocar roupa até no pé, não vai mostrar nada, pode mostrar só o olho e o coração está todo corrompido. Todo corrompido. Acontece, tá? Acontece daquela pessoa que você vê indo de terno para a igreja, de saia, que não rapa o braço, sabe? Não rapa as pernas porque não pode, que anda numa doutrina acirrada e você vai se decepcionar porque é mal pagador, porque adulterou, porque fornicou e um monte de coisas mais. Não estou dizendo que quem anda tampado é mais santo ou melhor do que quem não anda. Mas uma coisa que está na palavra e eu apoio é que pelos frutos se conhece a árvore. Você vai colocar para fora aquilo que você tem dentro, tá? Mas o externo não quer dizer o que está no interno, tá? Mas pelos frutos você vai conhecer. Deixa eu ler os 2 comentários aqui em cima que não deu para me ler ainda. Dani, né? Na verdade, hoje todo mundo virou crente. Mas ser crente é ser semelhante ao Senhor. Pessoas que têm a essência e a presença do Senhor. Esse é o diferencial. Na verdade, crente, né? Até o diabo ele é. Porque crente é aquele que crê em Deus. Agora, cristão é aquele que se assemelha a Cristo. Cristão é aquele que um dia resolveu viver como Cristo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus é santo. E o fato dos detalhes das roupas de Arão demonstra que Deus quer que sejamos santos, não somente na forma de agir, mas de vestir também, em todas as circunstâncias. Sim, uma verdade. Relacionamento e intimidade com o Senhor te mostra quem você deve ser e vestir. Real. Eu tenho vergonha, muita vergonha pela roupa e por hoje eu ser evangélica. Eu não gosto nem de usar biquíni em dias de calor. Vou te falar, Ju, que eu também tenho assim esse trauma, tá? E uma vez eu fiquei assim pro meu pastor, por que na praia todo mundo coloca biquíni e na igreja a gente não pode ir com uma roupa mais curta? Mas é o ambiente também, né? Igual, não tem problema você ir na praia e colocar um biquíni. Mas se você chegar de biquíni na igreja, todo mundo vai olhar pra você, vai falar, tá estranho, você tá fora do ambiente. Mas você pode usar um maiô, você pode usar um biquíni mais comportado, não precisa ser nada vulgar, né? Muitos cristãos têm 2 guarda-roupa, um de ir pra igreja e o outro que não é. Real, minha irmã. Falei ontem com o Júlio que o mundo não lê a Bíblia, mas sim nós, que nós somos representantes do reino. É justamente isso. A graça é pior que a lei, assim, ela aumenta e sobe o nível. Gente, é isso. Olha, quando ele vai falar das vestes sacerdotal, ele vai trazer pureza, santidade, autoridade, responsabilidade e vai trazer modéstia. Quando a gente vai falar do calção do sacerdote, o calção que significa modéstia, sabe? Vamos lá, deixa eu continuar e daqui a pouquinho a gente volta para poder falar. Vou abrir um tempinho para a gente bater papo e tirar dúvida. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino, com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também um cinturão e enfeite com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os seus filhos com essas roupas, e em seguida unja e consagre-o. Santifique-os para que sirvam como os meus sacerdotes. Faça também roupa de baixo de linho, para que sejam usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções.
sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Essas são as vestes sacerdotais. Falamos sobre santidade, pureza, autoridade, responsabilidade e modéstia. Além de representar o povo diante de Deus, Arão e seus filhos deveriam estar de uma maneira santa, purificada diante de Deus, para que Deus aceitasse esse sacrifício. Gente, a presença de Deus, ela exige santidade. Não acha, se você acha que você vai chegar diante de Deus de qualquer maneira, mas de maneira nenhuma, não vai, porque Deus é santo e Ele não vai se permitir, sabe, se aproximar de quem não quer se santificar. Bom dia, Raira. Ora pela minha irmã. Ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Qual é o nome dela, minha irmã? Depois coloca o nome dela aqui, tá, Eliane? Nós já estamos terminando a live. E aí eu vou orar pela sua irmã. E se Deus vier no dia da praia? Roseli fez essa pergunta, né? E se Deus vier no dia da praia? Olha, você vai estar santificada, espero eu, né? O fato da gente ir para a praia não faz a gente ser impuro. Agora, se você na praia se transformar e transmitir no seu coração uma outra realidade que você não vive, aí pode ser que você fique. Mas o fato de você colocar o biquíni não faz você deixar de ser santo, tá? Mas é o que eu tô falando. Hoje você tem várias formas de usar um biquíni. Tem um biquíni que é tampado, ele não vai mostrar o seu peito de uma forma abrupta, né? Além do mais, igual por exemplo, eu quando eu vou na praia, eu uso o biquíni e fico de biquíni, é bem na hora que eu vou entrar na piscina ou se eu for entrar no mar. Mas fora do mar, fora da água, eu sempre tô com uma canga, tampando, um vestidinho por cima, tô de bermuda e camiseta. Eu não fico lá à mostra, né? Oi, gente, tô aqui. Porque tem uma maneira de você se portar. Eu acho que a santidade é um estilo de vida e você sempre vai ser diferente dos demais, sabe? Igual você vai na praia e você vê aquele tanto de gente com calcinha muito cavada, os biquínis, né, a parte de cima muito decotada, mostrando bem o peito. Tatiane, amém. Sabrina, vamos orar sim pelo ano letivo das crianças. Hoje estão retornando, algumas já retornaram, algumas voltam hoje. Sim, é isso, gente. Nós já vamos terminar. Se você tiver alguma pergunta que queira fazer, coloque aqui. Eu já vou orar. E se você tem uma pergunta, coloque aí. Faça uma pergunta. Tem uma interrogaçãozinha, você coloca aí a sua pergunta. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer essa oração hoje? Se você quer fazer essa oração, aceitando Jesus como seu Senhor, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se afastou do caminho do Pai e você quer voltar, se desviou e hoje quer reconciliar com Deus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar pela sua vida, tá? Gente, uma notícia impactante. Eu vou olhar o dia ainda dessa semana que vai ser o presídio. Eu acho que o presídio é na quarta. Cacau disse que é na quinta, mas eu vou olhar e dou notícia para vocês amanhã. E eu vou fazer uma viagem. Vou viajar agora no carnaval e provavelmente eu não vou conseguir fazer live. Então nós vamos ter as nossas lives paradas por uns dias, viu? Vou tentar produzir conteúdo hoje, amanhã, até na quarta no máximo, para que eu possa soltar os nossos conteúdos. Não sei ainda se eu vou conseguir gravar o devocional, mas se eu conseguir gravar o devocional, eu deixo ele disponibilizado no YouTube e aí vocês podem assistir de uma maneira ao vivo no YouTube, tá bom? Mas eu dou notícia para vocês também, até quarta-feira, tá? É isso. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos
e repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Agradeço por essa vida que hoje vai conhecer o Senhor, por pessoas que posteriormente vão aceitar o Senhor como Salvador ou vão reconciliar com o Senhor. Pai, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que participou desse devocional. Que essa palavra possa mesmo criar raiz no coração deles. Que eles possam dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. E que eles nunca se cansem de manifestar Cristo nessa terra. Santidade ao Senhor. Essa é a frase que não pode sair da nossa vida, Pai. Nós precisamos nos santificar, nos purificar em todas as coisas que fazemos. Então nos ajude, Deus, por isso. Pai, eu quero orar pela vida da Tati. A Tatiana, irmã da Eliane, ela vai fazer uma cirurgia. Eu quero te pedir, Pai, que corra tudo bem nessa cirurgia, que o Senhor possa ser mesmo o médico que vai estar ali conduzindo todas as coisas. Que o Senhor seja o médico que vai segurar na mão de cada cirurgião, de cada enfermeiro, de cada anestesista. Pai amado, seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vá à frente da Tati, Pai. Meu Deus, que essa cirurgia seja uma bênção e que a recuperação dela seja melhor ainda. Nós entregamos ela debaixo dos teus cuidados e te pedimos, Deus, manifesta o teu querer em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada criança que está retornando às aulas hoje. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor já disponibilize os seus anjos, e eu creio que tem uma igreja concordando, disponibilize os seus anjos, Pai, a guardar, a livrar cada uma dessas crianças, Pai, de todo intento das trevas, de toda obra maliciosa do diabo, Pai, de tudo aquilo que ele possa tentar contra as crianças. Meu Deus, eu entrego a vida de cada professor, de cada professora, debaixo dos seus cuidados, Pai. Livra essas crianças, Pai, de professores mal intencionados que vão querer ensinar qualquer coisa ou distorcer qualquer ensinamento contra a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, visita cada escola agora, principalmente, Pai, as crianças que nós temos aqui representadas, os filhos, os netos, os irmãos, os sobrinhos, Pai amado, de cada pessoa que está aqui nessa live. Guarda, Pai, com a sua mão santa e poderosa e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. A igreja diz amém. Gente, me perdoa. Hoje eu tive muita dificuldade de fazer o devocional. Não sei o que está acontecendo, mas eu estou bem fraquinha. Sabe quando você sentir que você está fraca? Pois é, para me falar está sendo uma luta. Eu não estou enérgica daquele jeito que eu sempre fico. Então orem para a minha vida, porque eu não estou identificando ainda o que está acontecendo. Mas tive muita dificuldade hoje na live. Eu não parei pela graça do Senhor, mas eu tô bem fraca, sabe? Eu não sei se dá pra perceber. Mas não estou legal. Dificuldade de raciocinar, sabe? As palavras sumindo da minha boca. Eu pensava uma coisa e não conseguia completar a frase. Então hoje foi uma luta. Ontem senti no coração de orar por você. Ô Ju, então ora, viu? Ora sempre. É muito ataque, sabe? Tem dia que os ataques deles são maiores. Amém. Amanhã eu vou poder assistir, pois estarei indo a uma consulta médica. Que Deus te abençoe, Cláudia. Amém, Cristina. Cristina, eu amo seus comentários. Você é uma bênção na minha vida, viu? Vou orar. Obrigada. Que Deus te restaure em nome de Jesus e repreenda toda enfermidade, seta do maligno. Amém, Senhor. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, um queijo e até mais. Olha, eu vou para Balneário Camboriú. Se tiver alguém de Balneário, me fala. Quem sabe dá para passar aí, tomar um café com você. Viu? Deus abençoa. Beijo.